dizendo na parábola de hoje. Hoje nós lemos o Salmo 119, um trecho dele, e um versículo tem tudo a ver com o que Jesus está ensinando e confrontando nessa sequência do Evangelho de Lucas. O versículo 127 do Salmo 119 diz assim: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Jesus está confrontando aí aqueles que têm o coração dividido entre as riquezas e entre o reino de Deus e o serviço para Deus. E hoje Jesus vai confrontar de novo, usando uma parábola, dizendo que para aquele que já morreu, não tem mais esperança. Para aquele que morreu sem Cristo, que deixou de lado a palavra de Deus, que se encontra numa situação de perdição eterna, para esse, agora é tarde, meu amigo. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos desafia. Obrigado porque ela nos aponta para o Senhor. Ela nos aperfeiçoa. É através dela que nós conhecemos a Jesus Cristo. E é o Senhor Jesus que nos salva, que nos livra da morte eterna. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu te peço, Senhor, fale conosco mais uma vez através dela. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Tem perguntas que nós fazemos o tempo inteiro, não é verdade? Por exemplo, o que vai acontecer hoje? Aquele dia que a gente acorda meio ansioso, meio aflito, e a gente pergunta: o que será que vai acontecer no dia de hoje? Ou, como que eu vou lidar com determinada situação? Ou, hoje é o dia de encontrar aquela pessoa difícil. Essa é brava, né? O que eu posso dizer durante a conversa para que termine tudo bem, termine tudo em paz? Será que essa entrevista vai dar certo? Como ficará a saúde de alguém que eu tanto amo? Será que eu vou conseguir pagar todas as contas esse mês? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu falei a coisa certa? Agora, já tem outras perguntas que a gente faz que às vezes a gente fica até com medo que alguém saiba essas perguntas que a gente está fazendo na nossa própria cabeça, com medo da gente estar questionando ou ferindo a nossa própria fé. Por exemplo, se Deus existe, por que Ele permite que tantas coisas ruins aconteçam? Por que pessoas que rejeitam a Deus parecem viver tão bem? Será que Deus realmente vai fazer justiça um dia? Ou será que vale a pena viver para Deus quanto tantos ímpios que estão longe de Deus prosperam? Será que riqueza, de verdade, é sinal de aprovação de Deus? E dificuldade financeira é sinônimo de pecado? Se existe um juízo, ainda vai haver oportunidade de mudar o próprio destino depois que a vida terminar? O que realmente vai acontecer com as pessoas depois que ela morre? Existe mesmo céu e inferno? O que afinal determina para onde uma pessoa vai quando ela morrer? Ou o que acontece depois da morte? Será que tem justiça além da vida? Pois é, essas perguntas não são novas. Algumas delas os salmistas fizeram e o Espírito Santo preservou para a gente ver que eles também tinham alguns questionamentos no seu coração. Elas acompanham a humanidade desde o princípio. E curiosamente, algumas delas continuam recebendo respostas muito diferentes. E para algumas, às vezes, a gente não encontra resposta. Uns acreditam que a morte é o fim, outros imaginam novas oportunidades depois dela. A gente está refletindo aí na escola dominical de algumas religiões que creem nisso. Há quem pense que uma vida moralmente aceitável basta para garantir o favor de Deus. Há aqueles que confiam que Deus jamais vai condenar alguém eternamente, porque Deus é todo bom e Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Quanta heresia, né? Mas Jesus conta uma história que desmonta, uma a uma, essas falsas seguranças.
Não é uma história para satisfazer a nossa curiosidade sobre o mundo dos mortos. Também não é um mapa do céu ou do inferno para dizer onde está um, onde está o outro. É uma parábola dirigida para homens vivos, especialmente aqueles fariseus que alguns momentos antes zombavam de Jesus porque eles amavam o dinheiro. Então, por meio de duas personagens completamente opostas, Jesus nos conduz a uma pergunta muito mais urgente do que o que vai acontecer depois da morte. A verdadeira pergunta que deve estar na nossa mente o tempo inteiro é o que determina o destino eterno de uma pessoa enquanto ela ainda vive, enquanto ainda ela está viva. E essa pergunta é a pergunta que vai acompanhar toda a narrativa até a resposta final. Então, meus irmãos, eu peço que você não abra a sua Bíblia hoje, deixa ela fechadinha aí, porque eu vou colocar os textos todos aqui na projeção, porque eu quero que os irmãos acompanhem a parábola parte por parte, do jeito que Jesus contou ela lá para confrontar os fariseus. Só que antes da gente entrar na história de Lucas, aí, capítulo 16, né, dos versículos 19 até 34, antes da gente entrar nessa história, a gente precisa saber que ela não acontece do nada. Jesus não sai falando isso a partir do nada. Desde o início do capítulo 15, os fariseus vêm criticando a Jesus porque que ele recebe pecadores e porque que ele come com esses pecadores. Em resposta, Jesus contou aquelas 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido. Todas elas mostram a alegria de Deus em salvar pecadores arrependidos. Mas os fariseus continuam sem entender qual que era o objetivo da fala de Jesus, né? Então, no capítulo 16, Jesus conta aquela primeira parábola do administrador infiel e termina dizendo: vocês não podem servir a 2 senhores, porque vocês vão agradar a um e vão desagradar o outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não pode servir a Deus e às riquezas. E Lucas acrescenta imediatamente: os fariseus, que eram avarentos, zombavam de Jesus. E é exatamente para esses homens que Jesus conta a história que nós vamos refletir hoje. Eles acreditavam que as riquezas eram um sinal de aprovação de Deus e de que a pobreza era sinal de desfavor de Deus. Eles confiavam na própria religiosidade, eles conheciam Moisés e os profetas, mas eles rejeitavam o próprio Messias, o próprio Deus encarnado presente diante deles. Então agora, irmãos, com isso em mente, vamos ver aí a primeira parte da parábola, Lucas capítulo 16, dos versículos 19 até 21. Veja com fé a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este almejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as feridas. A história começa apresentando essas duas personagens. Não aparece nenhum nome de cidade, nenhuma data, nenhum rei, nenhum contexto histórico, apenas 2 homens. Mas bastam poucos segundos para nós percebermos que eles vivem em mundos completamente opostos, completamente diferentes e plenamente inserido no contraste que Jesus estava fazendo com os fariseus, do servir a 2 senhores, ou a Deus, ou as riquezas. Desmontando aquele pensamento dos fariseus de que riqueza significava favorecimento de Deus. E Jesus começa: havia certo homem rico. Jesus nem menciona o nome desse homem. Ele é conhecido apenas por aquilo que ele possuía. Mas a sua riqueza não aparece apenas na conta bancária. Ela aparece no modo como ele
vivia. Ele se vestia de púrpura, de linho finíssimo. A púrpura era um tecido caríssimo, reservado à realeza, às pessoas de mais alta posição social. O linho finíssimo não era roupa de qualquer um, era a roupa da alta sociedade, de gente fina, de gente luxuosa. O linho finíssimo era confortável, era elegante. Olhar um homem vestido com uma túnica de linho finíssimo era símbolo de prestígio. E Jesus acrescenta, ele se alegrava todos os dias com grande ostentação. Os irmãos conseguem perceber imaginar alguém que vive uma vida cotidiana assim? Não era um banquete de vez em quando, era todos os dias. Enquanto a maioria das pessoas trabalhavam apenas para conseguir pão, esse homem fazia abundância, um estilo de vida. Todo dia ele servia um banquete, banquete atrás de banquete. Só que daí a cena muda de lado. Agora Jesus apresenta o outro homem. E curiosamente, esse outro homem tem um nome. O nome dele é Lázaro. É a única personagem que tem nome em todas as parábolas de Jesus. Sabia que o nome Lázaro tem um significado? O nome Lázaro significa Deus ajuda, ou Deus tem socorrido. Mas olhe para a ironia. Olhando apenas para a situação daquele homem, daquele mendigo deitado à porta da casa do homem rico, ninguém diz isso, né? Que Deus ajuda ou que Deus tem socorrido. Porque ele estava vivendo em plena miséria. É até um antagonismo o nome desse homem para a situação que ele vivia. Ele estava deitado à porta do rico. Ele não estava sentado, não foi recebido para o banquete. Nem para aquele banquete que Jesus cita antes, né? Que o homem sai buscando gente na rua para ocupar os lugares daqueles que recusaram o convite. Nem para isso ele é convidado. Ele está lançado ali, deitado, jogado ali na porta do rico. Ele dependia de alguém para carregá-lo até ali. Seu corpo está coberto de feridas. Não era alguém desejável, admirável. Era um mendigo sujo, fedorento, corpo cheio de feridas expostas. Não era bom ter esse homem deitado à porta da mansão de quem serve banquete todo dia. Não é verdade? Isso é incompatível. A sua fome era tão extrema que ele desejava comer aquilo que caía da mesa do rico, das migalhas que sobravam, que caíam pelo chão. E nem isso o pobre Lázaro recebia. Os cães vinham até Lázaro e lambiam as suas feridas. Isso não é uma cena romântica. É uma das descrições mais dolorosas de toda a narrativa de Lucas. Agora observe algo importante aqui. Até aqui, Jesus ainda não disse quem era salvo. E ainda não disse quem era perdido. Ainda não disse quem agradava a Deus e quem não agradava a Deus. Ele apenas colocou diante de nós dois homens vivendo duas realidades completamente diferentes. E se a gente parar para pensar na história, exatamente aqui, provavelmente muitos dos ouvintes de Jesus iam responder sem pestanejar, sem hesitar. O rico, certamente esse é o abençoado por Deus. O mendigo, esse certamente é rejeitado, né? Basta olhar para as condições de ambos ali. Afinal, essa era exatamente a teologia dos fariseus. E Jesus começa a formar isso na cabeça dos fariseus ali naquele momento. Riqueza era vista como sinal de aprovação de Deus. E ainda é por alguns que não conhecem as Escrituras e não vivem o Evangelho. Agora, pobreza e sofrimento era facilmente associado ao abandono de Deus. Mas Jesus ainda não terminou de contar a história. Na verdade, ela está apenas começando. Vamos olhar aí para a sequência do texto. Versículos 22 até o versículo 26. Versículos 22 a 26. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, e Lázaro estava junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão,
tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá podem passar para o lado de cá. Se na primeira cena Jesus apresenta dois homens completamente diferentes em vida, agora ele mostra aquilo que todos os seres humanos têm em comum. Ambos vão morrer. A morte não perguntou quanto dinheiro cada um possuía, nem quão miserável era o outro. Ela bateu a porta dos dois. Agora, tanto o rico quanto o mendigo estão mortos. Mas a partir desse momento, toda a semelhança termina. Jesus diz que Lázaro foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu, também foi sepultado. Perceba um detalhe bem interessante aqui na narrativa. Enquanto Lázaro, que na vida era um João Ninguém, é conduzido pelos anjos. O rico, que certamente teve um funeral digno da sua posição social, ele recebe apenas uma informação: foi sepultado. O texto não diz, mas o funeral pode ter impressionado as pessoas, né? Mas o enterro não determinou para onde ele iria depois que ele morresse. Quem determina o destino eterno não é o que acontece no cemitério, mas é o que acontece no coração durante a vida, antes de se encontrar com a morte. E então Jesus revela o grande contraste. Aquele homem que viveu cercado de confortos, agora está num lugar de tormento. E aquele que mendigava a vida inteira, sofrendo, agora está sendo consolado. Foi levado pelos anjos e agora está sendo consolado. Vejam que os papéis se invertem completamente aí. Irmãos, uma coisa bem importante aqui. Isso não significa que Deus condena os ricos e Deus salva os pobres. Porque alguém pode distorcer a palavra de Deus e dizer que a miséria também é reconhecida por Deus. Porque já que o rico sofreu o rico viveu numa vida boa aqui, então ele não pode ir para o céu. Enquanto o pobre que sofre muito, esse tem direito de ir para o céu porque ele sofreu a vida inteira. A Bíblia nunca ensinou isso. Se fosse essa a lição da parábola, pensa bem quem que recebeu Lázaro lá: Abraão. Abraão jamais estaria num lugar de honra nessa narrativa. Sabe por quê? Porque Abraão foi extremamente rico enquanto ele era vivo. Ele não poderia estar lá recebendo Lázaro. Então, irmãos, o problema nunca foi a riqueza. O problema sempre foi o coração. Mas Jesus ainda não explica isso. Ele apenas deixa os ouvintes perplexos. Tudo aquilo que eles acreditavam sobre prosperidade e aprovação divina, nesse momento, desmorona, cai para o chão. Então o rico faz um pedido, talvez o pedido mais humilde de toda a vida dele. Pensa bem no que o rico pediu para Abraão. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro, isso mesmo, o mendigo sujo, cheio de ferida, que ficava todo dia na porta dele deitado, manda que esse infeliz molhe o dedo na água e toque na minha boca para refrescar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesse fogo. É impressionante isso. Quem vivia no luxo agora implora por uma gota d'água vinda das mãos de um mendigo que era jogado à porta dele todos os dias. Quem ignorou o homem à sua porta agora descobre que nenhuma gota lhe pertence mais. Então Abraão dá uma resposta que ainda chama mais a atenção do rico aí. Abraão olha e diz: filho, lembre-se de que você recebeu os bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só sofreu males. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui,
enquanto você está sendo atormentado aí. Abraão não responde apenas ao pedido do rico. Ele o convida para olhar para trás. Lembre-se, reflita. Não porque a riqueza fosse um pecado ou a pobreza fosse uma virtude, mas porque a vida que ele viveu agora explica a realidade que estava experimentando. Porque uma vida que serve às riquezas e não olha para Cristo é uma vida que tem um fim trágico. Somente o Senhor é o centro da nossa vida. Aquilo que parecia ser prova da bênção de Deus, na realidade revelou-se uma falsa segurança. E aquilo que parecia abandono, revelou-se apenas o sofrimento passageiro de quem pertence ao Senhor, mas que por algum momento breve está passando por uma adversidade na vida terrena. Só que a resposta de Abraão revela que ainda existe algo muito mais sério do que o sofrimento. Ele diz: entre nós e vocês existe um grande abismo. Não é apenas uma distância, é uma separação definitiva. Enquanto estamos vivos, muitas das decisões da nossa vida podem ser revistas a cada dia. Só que depois da morte, não. A eternidade confirma aquilo que foi decidido durante essa vida. Depois que a gente morrer, não tem mais oportunidade de arrependimento, não tem mais oportunidade de rever conceitos. Depois que morre, acabou. Agora é tarde, meu amigo. A eternidade confirma aquilo que foi decidido nessa vida. Na verdade, o diálogo está apenas começando. O rico ainda fará mais um pedido. E é nesse pedido que Jesus conduzirá a parábola ao seu verdadeiro clímax aí. O que Jesus quer ensinar. Vamos ver aí o versículo 27 e 28. Esse abismo aí que é intransponível, né? Lucas 16, 27 e 28. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Olha o pedido que o rico faz para Abraão. Manda Lázaro voltar para minha casa paterna, eu tenho 5 irmãos, eu não quero que os meus 5 irmãos venham para cá, para esse lugar de tormento. Nesse momento da história, uma coisa importante muda aqui. Até agora, toda a atenção estava voltada para o rico. A sua vida, a sua morte, o seu sofrimento, mas de repente o seu olhar volta-se para um outro lugar. Ele pensa na família. Ele quer poupar os seus 5 irmãos de pararem no mesmo lugar que ele estava. É como se o rico finalmente aceitasse aquilo que até poucos instantes atrás ele ainda tentava evitar. Mas agora ele tem consciência que é tarde para ele. Não tem mais saída. Nenhum pedido poderia mudar a condição da sua própria vida no lugar aonde ele estava. Nenhuma súplica poderia fazer atravessar aquele grande abismo intransponível. Seu destino estava definitivamente selado. Só que pela primeira vez ele para de pensar nele próprio e ele pensa naqueles que ficaram, que estavam do outro lado da eternidade. Nos seus 5 irmãos. Eles ainda estavam vivos, ainda respiravam, ainda trabalhavam, ainda tinham possibilidade de arrependimento, ainda faziam planos, ainda tomavam decisões, diferente dele, que não haviam atravessado a fronteira da morte ainda. Eles ainda podiam evitar aquele lugar de tormento. Só que ele clamava para que Lázaro fosse lá avisá-los, para eles não ir parar lá e não poderia mais. Perceba como que a parábola muda de direção. Ela deixa de olhar para quem morreu e passa a olhar para quem agora ainda está vivo. Ainda tem oportunidade. Porque enquanto a vida ainda tem oportunidade de ouvir do Evangelho e de voltar ao arrependimento e de confessar a Jesus como seu único Salvador. Enquanto a vida ainda tem tempo de responder ao chamado de Deus. Só que essa oportunidade não vai permanecer para sempre.
Chega um momento em que não há mais pedidos, não tem mais recursos, não tem mais uma segunda chance. Existe apenas um abismo que ninguém consegue atravessar. Quem está lá não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para lá. E é justamente aqui que Jesus nos conduz ao ponto mais importante da parábola. O rico acredita saber que os seus irmãos precisam. E Abraão mostrará que ele estava completamente enganado. Veja a resposta final de Abraão. Vamos ver aí a última parte do texto, os versículos 29 a 31. Olhe para a palavra de Deus. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não ouvem nem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Perceba, irmãos, que aqui está o ponto crucial da parábola que Jesus está ensinando. Até aqui Jesus respondeu o que acontecia depois da morte. Agora ele finalmente responde à pergunta que nós fizemos no início. O que determina o destino eterno de uma pessoa? Até aqui o rico parecia convencido de que seus irmãos precisavam apenas de uma experiência extraordinária. Eles precisavam que um morto fosse lá e falasse para ele que o rico estava no lugar de tormento e que eles não deveriam ir para lá. Eles estavam na expectativa de um milagre, de uma aparição, de alguém voltando dos mortos. Na mente dele, isso seria suficiente para levá-los ao arrependimento. Só que Abraão responde de forma surpreendente. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Que resposta inesperada. O rico pede um milagre, Abraão responde com a palavra de Deus. O rico insiste: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão. Essa é talvez a expectativa mais comum do coração humano. Se Deus me desse um sinal, se eu presenciasse algum grande milagre, se eu pudesse ver uma manifestação sobrenatural, então eu iria acreditar. Consegue perceber como esse mesmo pensamento continua presente em muitas pessoas hoje? O pastor Heber Campos Júnior escreveu um livro sobre buscando conhecer as decisões de Deus. Acho que o título, A Vontade de Deus. E ele conta uma história bem interessante, né? De alguém que estava interessado numa moça e queria casar com essa moça, e ele fala para Deus: Deus, eu estou aqui na beira desse lago e tem aquela madeira lá no meio do lago, eu vou jogar uma pedra. Se eu acertar a pedra, é porque é da vontade de Deus que eu me case com ela, né? E ele jogou a pedra caiu longe, né? Aí ele chegou bem mais perto e jogou a pedra de novo, a pedra caiu longe, né? Aí ele entrou na água, foi lá pertinho da madeira e jogou a pedra. Pum, acertou a madeira. Agora sim eu sei que é a vontade de Deus, né? Às vezes a gente quer buscar a vontade de Deus e quer fazer experiências com Deus de acordo com as nossas próprias expectativas. E não é assim que funciona. Um milagre, mais um, não é suficiente para alguém se aproximar de Deus e conhecer a vontade de Deus. Consegue perceber como que esse mesmo pensamento continua presente na cabeça das pessoas ainda hoje em dia? Elas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem sinais, experiências extraordinárias, manifestações visíveis, provas de que possam controlar a resposta que Deus quer mandar. Às vezes usa até a própria palavra de Deus para orientar aquilo que ele quer que aconteça de acordo com a vontade dele. Usa a experiência de Gideão, por exemplo, né? A experiência do novelo de lã, né? Se for da vontade de Deus, o chão vai ficar molhado e o novelo vai ficar seco. Aí ele foi lá e aconteceu isso. Mas eu ainda não estou muito seguro. Senhor, me perdoa, mas faz o contrário. Faz agora que o chão fique seco
e o novelo fique molhado. Na realidade, isso, irmãos, é um exemplo de alguém que está desconfiado, de alguém que não confia em Deus, alguém que não confia na palavra de Deus e por isso ele quer colocar Deus à prova o tempo inteiro. Essas pessoas não procuram coisas para fortalecer uma fé já firmada em Deus, mas para evitar a necessidade de confiar no Senhor e confiar em coisas que são visíveis aqui nessa terra. Querem que Deus se apresente diante dos seus olhos, que satisfaça os seus critérios, que prove sua existência nos termos que elas mesmas estabeleceram. Os irmãos estão compreendendo isso que eu estou dizendo? Isso não é fé. Fé não é acreditar somente depois de ver. Não é submeter Deus ao tribunal da razão humana e dizer, né? Mostre-me algo extraordinário, então eu vou decidir se eu acredito ou não acredito no Senhor. Isso é incredulidade disfarçado de busca espiritual. E às vezes o nosso coração está cheio de incredulidade desse tipo. É o coração dizendo, a sua palavra não é suficiente para mim. Eu só acreditarei se o Senhor fizer o que eu estou mandando e exigindo que o Senhor faça. Tem gente que até prega isso, né? Coloca Deus contra a parede, obriga que Deus faça alguma coisa. Quem somos nós para obrigar a Deus a fazer alguma coisa para nós? Eu ainda brinco em relação a isso, né? Chega lá na sua casa, depois do culto, olha para sua esposa e obriga ela a fazer alguma coisa para você, para ver se ela vai fazer. Você não consegue obrigar nem a sua esposa a fazer alguma coisa para você, você vai obrigar a Deus a fazer alguma coisa por nós? A fé verdadeira nasce quando o pecador ouve a palavra de Deus, reconhece na palavra de Deus a voz do Senhor e se rende a Jesus Cristo. Ela não exige que Deus prove a sua fidelidade através de novos sinais. Ela descansa no testemunho que o Senhor já deu. E sabendo que a palavra dele é fiel, o que ele prometeu, ele cumpriu. O que ele prometeu que ainda não aconteceu, nós precisamos confiar que o Senhor é fiel e vai cumprir as suas promessas. Perceba o que Jesus está dizendo. O problema nunca foi falta de evidências. Os 5 irmãos não estavam perdidos porque Deus permanecia em silêncio. O que Abraão responde é: eles já possuem a revelação de Deus. Eles têm Moisés e os profetas. Moisés aqui representa os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, a lei, a Torá, que eles conheciam muito bem. Os profetas representam o restante da revelação escrita do Antigo Testamento, que eles também tinham a Escritura em suas mãos. Então o problema era outro. Era um coração que recusava a ouvir a voz de Deus revelada através das Escrituras. E é exatamente por isso que essa parábola não termina falando sobre o rico. Ela termina falando sobre a palavra de Deus, que ela é suficiente para nós conhecermos a Deus. Desde o início, Jesus não quis apenas responder o que existe depois da morte. Ele quis responder o que determina o destino eterno de uma pessoa antes dela morrer. E a resposta para isso é clara. Não é a quantidade de riquezas que alguém possui. Não é a intensidade de sofrimento que alguém está passando desse lado de cá da eternidade. Não é a realização de milagres. Não é uma experiência sobrenatural. A questão decisiva é esta: o que você faz com a palavra de Deus que está nas suas mãos todos os dias. Os fariseus ouviam Moisés e os profetas todos os sábados nas sinagogas. Eles conheciam a lei. Eles esperavam a chegada do Messias. E ainda assim rejeitavam a Jesus que estava diante deles naquele momento. Perceba como que a parábola volta exatamente para o ponto onde ela começou. Os fariseus, que eram amantes do dinheiro, rejeitavam a Jesus, mesmo tendo em mãos a lei e os profetas. O dinheiro nunca foi o verdadeiro problema.
Ele apenas revelou um coração que recusava se prostrar diante da palavra de Deus. Ironia maior ainda é que pouco tempo depois, alguém realmente ressuscitaria dentre os mortos. Não Lázaro, o mendigo da parábola, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, muitos desses fariseus permaneceram incrédulos. A parábola, portanto, não está ensinando que a ressurreição de Cristo é insuficiente. Pelo contrário, ela revela que a incredulidade não nasce da falta de provas, mas da dureza de coração. Porque se a fé nascesse de ver provas, quando Jesus ressuscitasse dos mortos, toda aquela geração se salvaria. E não foi o que aconteceu. A ressurreição de Jesus confirmaria na história exatamente a verdade anunciada por Abraão. Quem rejeita a palavra de Deus vai continuar rejeitando, até mesmo diante do maior de todos os milagres, que é a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que Jesus termina a parábola aqui. Porque quem ouve a palavra e se rende a Cristo, encontra a vida eterna. Quem fecha o coração para a palavra de Deus, permanece caminhando para um destino que um dia nunca mais poderá ser mudado. Afinal da história, quem endurece o coração para a palavra de Deus revelada, que está nas nossas mãos, vai perceber que vai chegar um momento que agora vai ser tarde para essa pessoa. O próprio Jesus afirmou isso em João 5:39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. Perceba como tudo se encaixa. Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Jesus diz, as Escrituras são suficientes para dar testemunho de mim. A Bíblia inteira aponta para Cristo. É isso que nós cremos. Moisés escreveu sobre Cristo. Os profetas anunciaram a chegada de Cristo. Os salmos cantaram Cristo. Os evangelhos revelam Cristo como o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Deus nunca deixou o homem sem testemunho. Na criação, ele revelou seu poder e a sua glória. Na consciência, Deus revelou a sua lei, mas foi nas Escrituras que Deus revelou de forma clara e suficiente o caminho para encontrar a salvação. A criação e a consciência tornam todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Romanos 1 diz isso. Mas somente as Escrituras revelam claramente o Salvador e o caminho para a salvação. É isso que nós chamamos de revelação especial. Ela não existe apenas para nos informar sobre Deus. Ela existe para nos conduzir a Cristo, para conhecermos a Jesus. Por isso que Paulo afirma em Romanos, capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. E o mesmo apóstolo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Desde a infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. É por isso que ninguém será salvo por falta de sinais. Mas muitos serão condenados porque rejeitaram a revelação que Deus, em sua graça, já concedeu. Então, meus irmãos, antes de ouvir isso, agora é tarde, meu amigo. Nós percebemos que Jesus nunca esteve falando apenas sobre um homem rico, sobre um mendigo ou sobre os seus 5 irmãos. Durante toda a parábola, Jesus estava falando conosco, com cada um de nós. Algumas verdades ficam muito claras para nós nessa parábola de Jesus. A primeira delas é que não existe uma segunda oportunidade de salvação depois da morte. Não existe nenhuma possibilidade de ser salvo depois da morte física. A morte não aperfeiçoa ninguém. Tem gente que fala que todo mundo depois que morreu fica bonzinho, né? Ele era tão bonzinho, né?
Vamos fazer uma missa? Vamos fazer com uma semana, para ver se a gente consegue mudar o rumo dele. Uma semana é pouco, vamos fazer depois de um mês. Vamos fazer depois de um ano, nessa esperança de tentar mudar o rumo depois da morte. E a palavra de Deus deixa bem claro, não existe possibilidade de salvação depois da morte aqui nessa terra. A morte não aperfeiçoa, a morte não produz arrependimento. A morte não muda o destino eterno. Enquanto a vida, existe oportunidade para ouvir o Evangelho e crer em Jesus para a salvação. Depois da morte, resta apenas o juízo. Em segundo lugar, não existe comunicação entre vivos e mortos. Hoje nós estávamos falando exatamente sobre isso na escola bíblica dominical, né? Não existe comunicação entre vivos e mortos. O rico desejou que Lázaro voltasse, mas o pedido foi negado, porque havia um abismo entre eles que impediria de que um vivo se comunicasse com o morto ou o morto se comunicasse com um vivo. Jesus não está incentivando a busca pelos mortos. Pelo contrário, demonstra que Deus já concedeu tudo o que é necessário para a salvação através da palavra de Deus revelada e acessível a qualquer um. Nós não precisamos consultar os mortos, porque o Deus vivo já falou e continua falando com o Espírito Santo presente, iluminando a palavra de Deus cada vez que nós nos debruçamos sobre ela. Nós não precisamos de mais revelações. As Escrituras, a palavra de Deus revelada, ela é suficiente para nós conhecermos a vontade de Deus. Em terceiro lugar, essa parábola nos mostra que há consciência depois da morte. A consciência depois da morte. O rico reconhece Abraão, ele reconhece Lázaro, ele lembra da sua vida, ele lembra dos seus irmãos, ele conversa, ele sofre, ele deseja, ele tem sede, ele reclama do sofrimento que ele estava naquele lugar de tormento. Lázaro é consolado. Nada disso combina com a ideia de uma alma inconsciente, adormecida, aguardando pela ressurreição. A parábola do rico e do Lázaro desmorona essa doutrina do sono da alma, que alguns pregam equivocadamente aí. Jesus descreve pessoas conscientes, aguardando o grande dia, em condições completamente diferentes. Eles percebem. Nenhuma dessas é a principal lição da parábola. Nenhuma dessas três lições aí que a gente acabou de ver é a principal lição da parábola. Tudo isso é verdade, tudo isso é importante. Mas Jesus contou essa história para responder outra pergunta. O que determina o destino eterno de uma pessoa? E a resposta é muito simples. A maneira como ela responde à revelação de Deus em Jesus Cristo. Foi assim com os 5 irmãos, foi assim com os fariseus, e continuará sendo assim conosco. Nós somos os 5 irmãos que ainda estamos do lado de cá da eternidade. Nós ainda podemos ouvir os Moisés, os profetas, e agora muito mais do que eles, né? Nós temos os evangelhos, nós temos as cartas, nós temos o Apocalipse, nós temos os 66 livros completos, nós temos a revelação plena de Deus. Aquilo que Deus quis revelar para nós está aí nas Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Nós temos os apóstolos, nós temos a revelação completa de Deus nas Escrituras. E mais do que isso, nós sabemos que Jesus morreu, sabemos que Jesus ressuscitou, sabemos que o túmulo está vazio, sabemos que o Evangelho é verdadeiro e ele é o poder de Deus. Então a pergunta não é se Deus falou, a pergunta é o que a gente vai fazer com aquilo que Deus falou, com aquilo que a gente está escutando todos os domingos, com aquilo que a gente tem lido todos os dias, que a gente debruça sobre as Escrituras. Talvez alguém pense, né? Um dia eu vou entregar minha vida para Cristo. Um dia eu vou levar Deus mais a sério. Um dia eu vou me arrepender.
Um dia eu vou concluir todos os projetos que eu tenho em mente aqui e vou me dedicar mais ao reino de Deus. Um dia eu vou me formar. Um dia eu vou me casar. Um dia eu vou ter filhos. Um dia os meus filhos vão ter filhos, eu vou ver meus netos. Um dia. E esse um dia pode ser tarde demais, meu amigo. Ninguém sabe quando esse um dia vai chegar ao fim. O rico também não imaginava que ele não teria mais tempo. Até que de repente ele já não tinha mais esse tempo. E é exatamente por isso que o título dessa mensagem vai fazer tanto sentido para quem já morreu. Agora é tarde, meu amigo. Porque enquanto há vida, Deus chama os pecadores para ouvir a sua palavra. E virem a Cristo. Porque depois da morte, o destino eterno não pode mais ser mudado. Enquanto nós estamos vivos, Deus ainda está chamando os pecadores para conduzir a Cristo. O Espírito Santo faz esse papel de convencer do pecado, da justiça, do juízo e apontar para o Salvador, Jesus Cristo. Só que depois da morte, o destino eterno já estará efetivado e não terá mais possibilidade de mudança. Para o rico, era tarde. Para os 5 irmãos, ainda não. Para você, por causa da graça de Deus, ainda é tempo. Enquanto nós ouvimos a voz do Senhor, ainda há esperança. Ainda existe perdão. Ainda há graça. Ainda há um Salvador de braços abertos chamando pecadores para o arrependimento. Mas vai chegar um dia que a fé vai dar lugar à vista real, impossibilitada de haver arrependimento e mudança. Nesse dia, ninguém mais vai precisar acreditar que existe céu e inferno, porque vai estar diante dele. Todos saberão. A única pergunta será: você ouviu a palavra de Deus e veio a Cristo enquanto ainda tinha tempo? Porque não há salvação se não tiver arrependimento. Não há arrependimento se não tiver fé. E não há fé se não tiver Jesus Cristo e o Espírito Santo conduzindo através da palavra de Deus. Não há Cristo sem a palavra que o revela. Foi por isso que Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, escutem-os. Foi por isso que Jesus declarou: as Escrituras testemunham de mim. Foi por isso que Paulo escreveu: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Meus irmãos, Deus já falou. Se você ainda não está ouvindo a voz de Deus, acho que você precisa começar a ler a Bíblia em voz alta, que aí você vai passar a ouvir a voz de Deus claramente. Porque Deus falou através das Escrituras e continua mudando a nossa maneira de viver a cada dia. O Salvador já veio, Cristo já morreu pelos pecadores, Ele já ressuscitou para nos dar a esperança de vida eterna. O Evangelho já foi anunciado e continua sendo pregado todos os dias. Então a pergunta não é se Deus ainda precisa fazer alguma coisa. A pergunta é o que a gente precisa fazer quando constantemente estamos ouvindo a voz de Deus. Porque vai chegar um dia que para todos nós será tarde demais. Mas hoje ainda é dia aceitável de salvação. Hoje ainda é dia de arrependimento. É dia de buscar o Senhor. É dia de abrir o coração. É dia de se entregar verdadeiramente para o Senhor e provar através das atitudes da vida que o Senhor é o nosso Deus e Ele é o Senhor da nossa vida. E não são as riquezas e não são as coisas dessa terra. Ainda é dia de fé. Hoje ainda é dia de correr para Cristo. Porque vai chegar o dia em que ninguém mais vai poder dizer: amanhã eu faço. Nesse dia vai sobrar apenas essa única frase: agora é tarde, meu amigo. Mas hoje, irmãos, pela graça de Deus, ainda não é tarde. Hoje é o dia
de abraçarmos a Jesus de forma verdadeira, de nos arrependermos e de nos lançarmos aos pés de Jesus e mergulharmos a ouvir a voz do Senhor pela palavra dele. Que o Senhor nos conceda um coração que ouça a sua palavra, que creia no seu Filho e que persevere nele até o fim, o dia em que nós vamos ouvir dele: servo bom e fiel, entra para o reino do seu Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Na sequência, nós vamos cantar.